rodadas, desde que você está sob o comandando o Santa Cruz, o desempenho do clube levaria o Santa ao primeiro lugar do campeonato, em pontos somados. Como é que você avalia esses dados e qual a importância deles nessa reta final? Bom, primeiro, é lógico que a avaliação é positiva, né? Foi uma evolução que nos tirou de uma condição ruim, né, lá no início, e nos trouxe a uma posição hoje já podendo sonhar com objetivos maiores. Então, no início, a retomada da confiança era fundamental. A gente via um grupo ainda pensando muito na questão do rebaixamento, de se fugir lá das últimas posições, e isso, é claro, abalava a confiança do grupo. Algumas vitórias foram fundamentais, a sequência que nós tivemos, o fato de estarmos sempre fazendo uma boa campanha como quando jogávamos no Arruda. Então, essas questões foram fundamentais para que o time alcançasse esse desempenho, né, essa porcentagem de aproveitamento que, se fosse arrastada para o campeonato de uma maneira geral, nos levaria hoje a uma disputa com o Botafogo lá pela liderança. Mas a gente sabe que são números passados, né, e são números que, para que a gente tenha chance realmente de brigar por esses objetivos, a gente precisa mantê-los até o final do campeonato. Então não foi fácil, né, ter esse aproveitamento até aqui, e não vai ser fácil também mantê-lo até o final da competição. Mas eu fiquei muito satisfeito, porque rapidamente saímos de uma situação que era delicada, fomos crescendo gradativamente na classificação e nos colocamos na posição de poder, muito próximo das 10 últimas rodadas, brigar pelo acesso, que realmente era o objetivo maior e é o objetivo maior do Santa Cruz nessa competição. Santa Cruz é o time que mais pontuou em casa, o melhor mandante em termos absolutos de pontos somados, 34 pontos. Igualado com o Bahia, só perde em aproveitamento para o Sampaio. Eu queria que você explicasse esses números, esse resultado, e o que isso significa quando a gente vê outro número também, que é o fato do Santa Cruz ter o segundo melhor ataque da competição. São números que foram sendo criados com uma campanha consistente, né? O fator casa sempre foi muito aproveitado, né? A partir do momento que nós conseguimos uma primeira sequência de vitórias em casa, a confiança voltou, no sentido de você entender que você leva uma vantagem sobre o seu adversário quando joga no Arruda. E isso foi colocado dentro de campo de uma maneira positiva, né? Sempre sabendo aonde tivemos que trabalhar para conquistar essas vitórias, não mudando o nosso comportamento com relação a isso. Então são números importantes para a nossa campanha de um modo geral, e que foram produzidos com muita dedicação, com uma participação efetiva dos jogadores, e principalmente essa participação ofensiva, né? Porque muitos desses números positivos do nosso ataque, do número de gols que temos, foi produzido jogando dentro da nossa casa, né? A gente tem um time que fez muitos gols, os atacantes praticamente todos tiveram participação nessa artilharia nossa, e isso é lógico que traz um respeito, traz um cuidado do adversário com relação à nossa equipe, e a gente tem trabalhado muito bem em cima disso. É um time que tem jogado ofensivamente, os números provam isso, mas que tem tido também os seus cuidados necessários para que a gente transforme essa ofensividade em equilíbrio, e esse equilíbrio em bons resultados. Parece que está se consolidando aí uma dupla de meia do Santa aí, Daniel junto com o João Paulo. O Santa jogava até pouco tempo atrás com 2 volantes no meio, né? Esse processo está em processo de mudança. O Santa tem jogado agora com 2 meias. Queria que você explicasse um pouquinho para o torcedor por que essa decisão, como é que você viu a mudança de um volante, de 2 volantes para um volante, agora com 2 meias? De uma maneira geral, não só essa mudança, mas vários jogadores foram ganhando sua posição com as suas atuações, né? Esse exemplo é um exemplo que ficou muito marcado pelo fato da gente ter mudado a maneira de jogar, o sistema de jogo, para que os dois pudessem jogar junto.
Mas a gente já teve outros jogadores que foram ganhando suas posições, o próprio Luizinho foi um jogador que começou como opção e foi entrando bem. Eu acho que o que nos faz mudar, o que nos faz trazer essas alterações é a própria participação do jogador. Quando a gente fala que o jogador ele se autoescala, é nesse sentido, né? Quando você dá a oportunidade, ele aproveita, ele entra bem nos jogos, mesmo que seja 10, 15 minutos, tem boa participação. Quando tem a oportunidade de entrar e jogar 90 minutos também participa. Então, o que foi acontecendo com o Daniel, principalmente, né? Conquistando esse espaço e fazendo com que a gente criasse uma nova maneira de jogar para que ele pudesse atuar ao lado do João Paulo, foi isso. Ele entrou, foi ganhando a posição, foi atuando bem, foi tendo participações decisivas e fez com que a gente criasse uma nova alternativa para que ele pudesse participar da equipe. Então, é natural isso no futebol, não descartando nunca a possibilidade de um dia poder jogar de uma maneira diferente, em caso de necessidade, mas hoje nós temos uma alternativa que tem sido vitoriosa, que tem dado resultados, e por isso a gente vai mantendo essa maneira de jogar com os dois meias, para que a gente busque novas vitórias. A gente tem postado, depois de todos os jogos aqui no Arruda, os vídeos dos bastidores. São os vídeos mais visualizados pela torcida, eu gosto muito, e chama a atenção de todo mundo a união do grupo, né? Vários jogadores, inclusive, falam quando estão no vestiário. Você vê que existem lideranças, claro, mas elas estão divididas, né? Tem vários jogadores que têm esse espaço também no grupo. Qual é a importância da união? A gente viu aqui vários números que são, as estatísticas estão em benefício do teu comando aqui no Santa, mas qual é a importância desse aspecto mais emocional, que é a questão da união do grupo? Como é que você trabalha isso? Qual é a importância que você dá a isso? Eu acho que é fundamental, né? O entendimento de que você não ganha um campeonato ou não conquista objetivos com 11 jogadores, que você precisa da participação de todos, que você precisa de que todos estejam preparados, que todos estejam remando para o mesmo lado, com um pensamento, com um ideal em comum. Eu acho que isso que é fundamental. E isso traz a união. Quando existe esse entendimento, quando existe esse respeito, né, de um jogador para o outro, dos jogadores para com a comissão técnica, eu acho que isso tudo faz o ambiente ser bom, né? Isso tudo acoplado nos traz os resultados. A gente sabe que o resultado também ajuda nesse sentido. Então, assim, essa parte emocional, eu acredito muito na confiança do jogador, né, na confiança do jogador no seu companheiro. E isso tudo talvez tenha sido o aspecto mais importante dessa nossa evolução, desse nosso crescimento, a gente ter resgatado isso novamente e ter trazido hoje para o nosso grupo essa confiança, não só do jogador que vai atuar, mas do jogador que está fora também, confiando no seu companheiro, confiando que pode ajudar a qualquer momento, estando preparado para isso. Então, o ambiente realmente é bom. Existem as lideranças, como você falou, existem jogadores que têm uma participação mais efetiva nas conversas, nas palestras, mas de um modo geral todos participam, de uma maneira ou de outra. Todos têm hoje na cabeça e no pensamento os ideais comuns. Então, eu acho que isso que tem feito da gente uma equipe mais forte, e isso vai ser mantido a todo custo até o final do campeonato. Você falou para a imprensa que o Sampaio tem um modo muito parecido, ou tinha pelo menos até recentemente, um modo muito parecido de jogar com o Santa Cruz. O que é que o torcedor pode esperar do Santa agora nesse próximo jogo no sábado? Um jogo importante de 6 pontos, de certa forma, né? Porque é um time que está ali disputando conosco essa entrada aí, a permanência no G4. O que é que você acha que o torcedor pode esperar? Como é que o Santa vai entrar em campo? A gente tem feito praticamente o mesmo trabalho para todos os jogos, independente se a gente está jogando em casa ou fora. A gente conversa, lógico, a respeito do adversário, mas a gente tem hoje uma maneira de jogar. Acho que o mais importante é que o torcedor entenda que o nosso primeiro objetivo é tentar se impor ao adversário, né? Tentar impor um estilo de jogo, tentar impor a nossa maneira de atuar. E eu acho que é isso que a gente vai buscar lá em São Luís também. Lógico que é um jogo dificílimo, um adversário que também está bem na competição, mas é isso, a entrega tem sido total
As vitórias que nós temos conquistado, a última vitória no final da partida mostra que é um time que não desiste, que tem brigado, tem guerreado até o final das partidas em busca do resultado. Então, eu acho que esse é o principal aspecto que traz a confiança do torcedor, né? O fato de saber que é um time que não vai desistir em nenhum momento. E esse aspecto nós vamos levar para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Para encerrar, a gente falou aqui da união dos jogadores como um fator muito importante na reta final de qualquer campeonato. Como é que você avalia também o apoio da torcida na reta final, né? A gente sabe que, historicamente, a torcida do Santa é uma torcida que vibra muito, que apoia o time, eu diria, incondicionalmente. O que é que você espera também, o que é que a torcida do Santa pode agregar nessa reta final da disputa do G4 e do acesso à Série A, nesses últimos jogos que a gente vai ter no Arruda agora, nos próximos 40 dias, 45 dias? A gente sempre espera muito aqui, né, desse apoio do torcedor. E quando a gente fala isso, a gente fala em grandes públicos, né, em uma torcida apaixonada, uma torcida que empurra incondicionalmente, né? A gente tem buscado os resultados, nos colocamos nessa condição que temos hoje, até passando por cima de alguns jogos com o público pequeno, com algumas situações da torcida não ter ajudado como normalmente a gente está acostumado, mas nós sabemos que agora nós temos mais 5 jogos em casa e é fundamental que nesses 5 jogos o torcedor compareça, acredite até o final, porque nós vamos acreditar, independente de qualquer situação, nós vamos brigar até o dia 28 de novembro pelo nosso acesso. Então, já falei algumas vezes e volto a frisar que com a presença do torcedor fica mais fácil, a gente fica mais próximo, nossa equipe cria uma força que até o momento a gente não teve. Então, nesse momento de decisão é fundamental a presença do torcedor, a ajuda do torcedor, né? A gente sabe que quando a gente fala de torcedor, a gente tenta generalizar, né? Mas é difícil, cada um tem um pensamento diferente, muitas coisas passam pela cabeça do torcedor, campanhas passadas, né? Momentos difíceis que o time teve dentro da própria competição, mas eu acho que é a hora da gente esquecer isso tudo, né? E começar a acreditar, né? Começar a esquecer um pouco o que passou o ano passado, começar a esquecer um pouco os momentos mais difíceis que nós tivemos no campeonato e buscar dentro desses 5 jogos a pontuação que a gente precisa para buscar a nossa classificação. São jogos importantíssimos, são pontos fundamentais para a nossa conquista e com a presença do torcedor tudo fica mais fácil, a gente se torna um grupo muito mais forte.